Todo mundo sonha em ter uma vida melhor, uma vida financeira melhor, um relacionamento melhor, né? Dar uma educação melhor para os filhos. Enfim, a gente sonha em ter sempre na vida, em ter coisas melhores para nós, para os nossos filhos, né? Ter uma saúde melhor, enfim. Mas a gente entende que para qualquer coisa que você queira de melhor para você, para a tua vida, a gente sempre vai ter um preço a ser pago. Sempre vai ter um preço que a gente precisa empenhar energia, tempo, às vezes dinheiro, para você poder ter uma vida melhor. Concorda? Só que o que a gente muitas vezes não entende é que essa vida, viver ela, a gente já paga um preço. Você não paga só um preço para você ter aquilo que você busca melhor, para ter uma profissão melhor, para você ter um corpo melhor. Um exemplo que eu vou te dar de uma pessoa quando ela vai na academia. É fácil a gente entender que ela está pagando um preço muito caro, ou para quem não tem essa visão de o porquê que uma pessoa vai para academia, o que a gente vê ali é o custo que a pessoa está pagando para ter um corpo melhor, para ter uma saúde melhor, de não poder dormir no horário que ela quer, de não poder dormir o quanto que ela quer, de não poder comer o que ela quiser, de ter que ir na academia a todo momento. A gente vê o preço sendo pago ali. O problema é que a gente não vê que ter uma vida diferente, né, para você poder não fazer tudo isso, você também está pagando preço. O preço de não ter uma saúde boa, de não ter uma vida legal, sabe? Você vê o preço de alguém que paga, de alguém que está trabalhando muito, mas e você vê o que ele usufrui. E muitas vezes nós queremos usufruir daquilo que essas pessoas pagaram, do preço que essas pessoas pagaram, sem ter que pagar o preço que elas pagaram. E é fácil a gente falar que a vida está sendo injusta quando a gente não olha para aquilo que as pessoas estão pagando, para o preço que elas estão pagando. A verdade é que estar nessa vida custa. Viver nessa vida custa. Buscar aquilo que você quer e aquilo que você sonha tem um preço. Até Jesus, quando veio para essa vida, para esse mundo nosso aqui, ele precisou pagar um preço para poder ter aquilo que ele veio buscar, para poder conseguir aquilo. E é verdade que nós não estamos preparados, nem queremos pagar esse preço. Na maioria das vezes, nós queríamos poder ter aquilo sem ter que pagar o preço. E o nosso maior exemplo é o próprio Jesus. Você vê que no Getsemane, ele sabia dos desafios, ele sabia que tinha um preço a pagar, assim como nós também sabemos que tem um preço a pagar. Porém, o que ele não sabia é que seria um preço tão grande, que seria tão dolorido. Nota que no Getsemane ele levou os três amigos, ou os três parceiros, três discípulos, que nunca deixou ele, mas naquele momento que ele mais precisava, os três dormiram. E ele foi orar e ele voltou suando. A Bíblia fala que ele estava transpirando sangue. Você imagina, você naquela angústia, você naquela agonia que Jesus estava naquele momento, e ele foi orar, a hora que ele volta, os três dormiram. Ele falou, gente, vocês não podem orar comigo nem um pouco. Será que agora é a hora de vocês dormir? Vão estar comigo, a minha alma está angustiada. E ele volta a orar, e você imagina ele pingando de sangue, suando sangue, e ele volta os três caras que nunca deixou ele. Não é diferente na minha, na tua vida. Lógico que nós não temos a missão de Jesus, não é tão grande assim a ponto de fazer-nos suar sangue, mas eu tenho certeza que a tua vida não tem sido fácil. Você tem passado por momentos difíceis, mas entende, não tem como passar por essa vida sem pagar um preço. Tudo vai ter um preço. Sabe qual que é o maior problema nosso? É que nós notamos e sabemos, conseguimos enxergar o preço que nós precisamos pagar para ter aquilo que nós queremos, mas nós não conseguimos avaliar da mesma forma o preço que nós pagamos por não ter. Entende? Que ter uma vida de sucesso tem um preço, mas também ter uma vida fracassada também tem um preço. O preço de você não poder dar para os seus filhos aquilo que você quer, o preço de ter que contar moeda toda vez que você vai no mercado para saber se o dinheiro vai dar, o preço de falar não para os seus filhos no momento que você queria poder falar sim. Entende que tem um preço e a gente precisa entender que o preço da obediência é alto, mas o preço da desobediência ele é muito mais alto. O preço que você paga para poder não estar naquilo que Deus tem para você, para poder não viver aquilo que Deus preparou para você, é muito mais alto do que o preço que você poderia pagar se você obedecesse. Eu sei que tudo tem um preço e Jesus nunca mentiu ou enganou ou deixou de falar que haveria um preço. A Bíblia fala o quê? Aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz, siga. Né? Então ele deixou bem claro, falou, gente, tem um preço, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então ele já falou, o resultado já está certo, já acertei tudo, mas não tem como, vocês vão ter que passar. Antes de eu te levar vocês para Canaã, vocês vão ter que passar para o deserto. Só que o que a gente não entende é que muitas vezes ele não vai falar isso para nós. Ele não falou isso para Davi, que ele teria que derrubar gigantes para poder chegar no trono. Ele não falou para José que José haveria de ser vendido, de ser virado escravo durante tantos anos, não foi dias, não foi meses, foi anos. Ele não falou para Sadraque, Mesaque e Abidnego que antes de Deus honrar eles ali, eles iam ter que ser jogados na fornalha, para Daniel que ia ir para a cova. Enfim, tantos homens de Deus você vai ver
que muitas vezes no processo, muitos daqueles que hoje estão rindo de você, muitos que hoje não estão acreditando em você, amanhã vai falar que acreditou. Amanhã vai falar que você, nossa, eu sempre acreditei que daria certo. Não acreditou nada, porque no fundo, quando nós estamos no processo, às vezes nem nós mesmos acreditamos. Não acreditamos na chamada, não acreditamos no que Deus falou, colocamos em xeque. No momento em que nós recebemos, nós damos glória, nós acreditamos. Mas depois, conforme o tempo vai passando, porque lembra sempre, a promessa sempre vai chegar primeiro das adversidades. A promessa sempre chega antes, ela antecipa. Deus já vai lá e te mostra, falou, eu vou te levar você para uma terra que manda leite e mel, filho. Só que a gente acha que vai acontecer amanhã. E aí é que a gente não entende que há uma preparação. Quando a Bíblia fala assim que Jesus, com 12 anos, ele já sabia, né, qual que é a missão da vida dele, a ponto de ele ter falado isso para a mãe. E aí você vai ver um Jesus que de 12 anos até os 30 não existe menção de Jesus ali. A gente sabe que ele trabalhou como carpinteiro, porque está escrito, a gente sabe que ele cuidou da vida dele ali, que ele fez algumas coisas, mas nada como a missão dele, que já queimava no coração dele desde os 12 anos. Mas daqueles 12 até os 30 ele não fez nada. Até o dia que Deus endossou ele, abrindo o céu e falando: Eis aí, ó, o meu filho amado em quem tanto me comprazo. A partir daquele momento, foi como assim que aconteceu com Davi, quando foi ungido ali por Saul, né? Assim como José, quando teve o sonho. E aí começa então o processo. A partir daquele momento, Jesus então, ele já foi para a cruz e já consumou? Não, querido. A partir daquele momento começou a perseguição. A partir daquele momento começou as lutas. A partir daquele momento começou as guerras. Faz sentido o que está acontecendo contigo? Foi depois que o homem de Deus falou, te deu uma palavra que a guerra começou. Foi depois que Deus te revelou o que ele tinha, o plano que ele tinha para tua vida, que a guerra começou. Sabe por quê? Porque para tudo existe um preço. Mas deixa eu te falar uma coisa. O diabo também acredita e muito em Deus. E ele sabe, diferente de eu e você, que quando Deus fala, Deus não vai fazer. Deus já fez. E eu vou te falar de novo. Quando Deus fala, Deus não vai fazer. Deus já fez. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria eu e não confirmaria, Deus nunca começou uma obra que deixou pela metade. Não vai ser na tua vida que assim vai terminar. Então creia-se, permaneça firme, acredite nas promessas, se apegue ao Senhor, entre em um relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus, que eu tenho certeza que aquele que te fez a promessa, ele é fiel para completar essa promessa na tua vida e todos saberão o Deus que você serve, porque ele é fiel e diz que estaria contigo até o fim. Que Deus te abençoe e eu te espero você no nosso próximo vídeo. Se tiver com dúvida, clica aí, vou deixar um link aqui para você ter um atendimento totalmente gratuito. Quem sabe eu posso te ajudar a entender um pouco do que está acontecendo com você na tua vida aí. Deus te abençoe.